Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Felipe. Moro em Montes Claros, que fica em Minas Gerais. Mudei para cá já fazem 20 anos, mas nasci e me criei num pequeno interior chamado Piedade. Vim com minha família para Montes Claros por conta de um bicho que nos atacava todas as noites, e era do rio que aquela criatura vinha. Tudo começou há uns 20 anos. Eu e minha família morávamos no interior e raramente íamos à cidade, pois ficava muito longe e ainda tínhamos que ir de bicicleta. Íamos lá apenas para resolver coisas importantes ou vender frangos no mercado da cidade, pois eu e meu pai tínhamos uma pequena criação de galinhas. Antes daquela criatura nos atacar, tínhamos cerca de 50 galinhas e 8 galos. Mas depois que aquele bicho apareceu, quase que ficamos sem nenhuma. Era março de 1996, quando nossas galinhas começaram a sumir. Naquela época, nosso galinheiro não tinha porta e nem proteção, pois era raro aparecer algum animal perto de onde morávamos. E se aparecesse, eram pequenos animais que não conseguiam devorá-las. Apesar dos sumiços serem pouco corriqueiros, meu pai não dava tanta atenção. O problema é que começaram a sumir de 5 a 6 galinhas todo santo dia. No início, fizemos um galinheiro bem melhor, com uma tranca muito reforçada, mas que de nada adiantou. As galinhas continuavam a sumir, e o mais estranho de tudo era que quem pegava elas tinha a astúcia de abrir a tranca e depois fechá-la. Meu pai, para proteger as galinhas, resolveu ficar de tocaia, e eu ficava junto com ele. Ficávamos das 8 da noite até a meia-noite. Depois dessa hora íamos dormir, mas as galinhas continuavam a sumir sem motivo aparente. Então meu pai começou a desconfiar que fosse alguém conhecido, pois nunca víamos quem era. Até que numa noite, arrumamos uma armadilha para pegar o ladrão de galinha. Porém, o que roubava elas não era gente, mas sim um bicho muito estranho, que parecia ter saído de um filme de terror. Em um sábado, às 11 da noite, meu pai e eu saímos de casa e fomos até uma árvore bem alta, que ficava perto de nossa casa. Subimos nela e ficamos só observando o galinheiro. O combinado seria ficarmos lá até amanhecer, mas não demorou muito para que a estranha criatura aparecesse. Meia hora depois que subimos na árvore, começamos a ouvir as galinhas assustadas, como se alguém as estivesse espantando. Como estava muito escuro, não víamos nada. Então descemos da árvore e fomos lentamente até o galinheiro. Assim que chegamos perto, vimos uma coisa lá dentro, que estava de pé. Meu pai mirou com a espingarda e deu um tiro em direção aos pés daquilo, achando que era um homem, não querendo o ferir gravemente. Só que depois do tiro, ouvimos um grito assustador, muito alto e bem estranho. Depois que o bicho gritou, ele saiu disparado do galinheiro, indo rumo ao rio que tinha perto de nossa casa. Meu pai e eu corremos atrás dele. Naquele momento, já sabíamos que aquilo não era um homem, mas sim um bicho bem estranho, pois ele não corria em pé, mas sim de 4, que nem um animal. Corremos cerca de 200 metros atrás dele, mas logo perdemos de vista, pois ele corria muito mais rápido que nós. Foi então que vimos uma cabeça no meio do rio, só observando a gente. Eu avisei meu pai, que deu outro tiro, mas o estranho ser mergulhou na água e não saiu mais. Ficamos ali esperando ele aparecer, mas a criatura não retornou. Então decidimos voltar para casa, convictos de que aquilo não era gente, mas sim uma criatura que vinha do rio. Ficamos de tocaia pelo restante da noite, mas aquele ser não retornou. Os dias então foram passando, depois semanas e então meses.
Até que por volta de 9 meses depois, aquela criatura voltou, mais feroz e muito sanguinária. Em uma noite comum, meu pai me acordou assustado, me chamando para irmos lá fora, pois aquele bicho tinha voltado e estava atacando novamente as galinhas. O problema era que dessa vez a criatura não recuou. Ele veio para nos atacar. Quando saímos de casa, o bicho estava atacando as galinhas. E meu pai novamente atirou naquilo. Mas ao invés de fugir, ele começou a vir atrás de nós. Quando ele veio em nossa direção, vi bem a sua aparência. Era uma criatura de estatura média, corpo magro e preto. Não vi bem a sua cara, pois prestei atenção apenas em sua boca, que era enorme e cheia de dentes. Quando aquilo estava bem perto de nós, meu pai novamente atirou. Foi aí que ele recuou um pouco, e nós, temendo pela vida, corremos para casa. Não demorou muito para aquilo começar a bater na porta. Primeiro ele bateu na porta da frente. Logo depois foi para a de trás. Ele queria a qualquer custo nos pegar e parecia bem furioso. Mas para nossa sorte, ele não conseguiu. Aquele bicho saía de perto de casa, mas depois voltava, atacava as galinhas e ficava à espreita para ver se meu pai ou eu saíamos novamente. Mas nenhum de nós queria enfrentar aquilo outra vez. Aquele pesadelo durou a noite toda. Perto de amanhecer, aquele estranho bicho foi embora. Pela manhã vimos o estrago que ele tinha feito. Havia matado metade de nossas galinhas e tentou subir em nossa casa, mas que graças a Deus ele não conseguiu. Meu pai pegou as galinhas que sobraram e as levou para dentro de casa, fazendo o pequeno galinheiro em um quarto vazio que tínhamos, pois temia que a criatura retornasse. Quando a noite chegou, não deu outra. O estranho bicho retornou sã e ficou batendo nas portas, tentando a todo custo entrar. Meu pai muitas vezes atirava naquilo, mas por ser pequeno e magro, ele escapava facilmente das balas. Esse nosso tormento durou por anos, e toda noite aquela criatura vinha para nos atacar. Cansado de tudo aquilo, meu pai resolveu vir para a cidade, onde moravam alguns parentes. Vendemos as galinhas e nossas coisas, e com o dinheiro, compramos passagem de ônibus e fomos para a cidade grande, onde moramos até os dias atuais. Abandonamos nossa casa e nunca mais voltamos por lá. Eu nunca descobri o que era aquilo, mas sei que era um bicho astuto e feroz, pois muitas vezes ele estava perto de nossa casa em silêncio, só esperando para ver se atacava um de nós. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.